Quero cumprimentar o pastor Bosco, meu irmão em Cristo, pela celebração do 30º aniversário do seu programa de televisão nessa linda cidade de Campina Grande. Anunciar o Evangelho hoje é a coisa mais urgente. E esse tem sido o trabalho de Bosco nessa cidade. Ele precisa ser honrado. Esse pastor é admirado por todos os seus colegas no Brasil inteiro. Ele descobriu que o êxito da vida cristã é irmão gêmeo da perseverança, porque ele não para, ele combate o bom combate. Nós louvamos a Deus pela sua vida e ministério. Parabéns pela mais uma vitória do seu pastorado, meu irmão. Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 29 de abril. Estamos terminando o mês. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez parte do que foi aquela 10ª conferência teológica realizada recentemente em nossa igreja. E você também ouvirá ainda da letra a palavra o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre um tema muito atual, somente a Escritura. A gente tem visto que tem colocado muita coisa em termos de inserir nas palavras, nas mensagens, que somente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, têm autoridade para falar e transmitir aquilo que Deus desejaria que todos nós ouvíssemos. Portanto, fique com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre somente a Escritura. A Bíblia é o livro dos livros, a biblioteca do Espírito Santo. O livro inspirado por Deus, escrito por homens santos de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história, depois da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg na Alemanha em 1450. É o livro mais publicado da história. Já são mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia editados, levando a mensagem da esperança da salvação aos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus que não pode falhar. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. Esta palavra de Deus, ela consiste no fato de que há uma harmonia plena, mesmo na diversidade. São mais de 40 escritores, em 1.600 anos, para compor de Gênesis a Apocalipse. Não há sequer uma contradição. Há uma plena harmonia em todo o seu conteúdo. Não precisa fazer um upgrade, uma atualização, porque é a verdade que não caduca, é a verdade eterna de Deus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para o seu nascimento. O Novo Testamento descreve a sua encarnação, a sua obra redentora, sua morte e sua ressurreição. E promete a sua segunda gloriosa vinda para buscar a sua igreja. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir, literal e plenamente. Este livro é a própria voz de Deus ao seu coração.
cooperam para o entendimento da existência de Deus. Mas provar para alguém que Deus existe não é necessário, porque todos sabem. Esse testemunho é dado pelo Espírito a todas as pessoas. O que nós fazemos é empreender uma apologética, que é a defesa da fé, para mostrar para as pessoas que crer em Deus não é irracional. É o que nós fazemos. Apologética é isso. Crer em Deus não é irracional, mas o Espírito testifica a todos os homens que Deus existe. Dito isso, nós também entendemos que o mandato espiritual se refere à adoração do coração e o contato desse coração com uma divindade ou Deus. Por que eu estou dizendo uma divindade? Nós vamos ver esses 3 mandatos e amanhã nós vamos trabalhar sobre a queda, o pecado, e como esses mandatos, eles desconfiguram, como o pecado desconfigura esses mandatos. Então, logo quando a queda acontece, e uma pessoa não tem Cristo, ela continua sendo a imagem e semelhança de Deus? Sim. Ela continua sendo um ser adorador? Sim. Ela continua tendo a capacidade de procriar, de gerar família, cumprindo o mandato social? Sim. Ela continua tendo a capacidade criativa de trabalhar e avançar, cumprindo o mandato cultural? Sim, mas não como deveria. Não como deveria. Porque só é possível cumprir esses mandatos por meio de Jesus, que é caminho, que é mediador, que é verdade e que é vida. Quando Jesus disse, eu sou caminho, verdade e vida, isso é fundamental para entendermos a respeito de como nós devemos enxergar o mundo. Jesus é o caminho para chegarmos à verdade. E Jesus é a verdade que nos leva à vida. Só é possível vivermos como Deus deseja por meio de Jesus. Não tem outro jeito. E a única forma é o Evangelho. Não é? Então, o mandato espiritual, em termos práticos, é de importância ímpar para a igreja, para a sua reflexão, para o seu aprendizado, para o seu ensino. Porque todos nós temos um coração adorador. Mas aí fica a grande pergunta: onde está o nosso coração? O mandato espiritual se refere ao culto, se refere à comunidade, porque Deus é um ser comunitário, como nós vimos. Onde é a nossa comunidade? Ou o que é a nossa comunidade? Nós temos várias sugestões culturais para uma reconfiguração de igreja. Há alguns que dizem que ser igreja não basicamente é a necessidade de você estar num templo com pessoas que comungam da mesma crença teológica que você. Você pode ser igreja no shopping, comendo um hambúrguer ou tomando um café, ou coisa dessa natureza. Você pode ser igreja pedalando, você pode ser igreja caminhando, você pode ser igreja vivendo qualquer coisa. Não necessariamente você está num ambiente religioso. Isso está certo em parte. Porque igreja é mais do que prédio. Igreja é mais do que 4 paredes. Essa pandemia tem nos ensinado isso. Tem nos ensinado que nós encarnamos, interiorizamos o conceito de que igreja se limita às 4 paredes. Mas também tem desconfigurado a nossa ideia de igreja, de muitos. De que eu não preciso mais das 4 paredes, então eu não vou mais. Então esse tempo é um tempo de confusão espiritual e cultural na cabeça dos crentes. Nós acreditávamos no início da pandemia, eu era meio pessimista quanto a isso, mas eu tinha certa esperança de que nós teríamos um grande avivamento. Muitos diziam isso, né? O povo vai ficar fervoroso, o povo vai amar mais a igreja. Nós temos, evidentemente, claramente, um crescimento do secularismo dentro da igreja. E quando nós falamos agora de porta larga e porta estreita, a porta larga não está mais lá fora, está aqui dentro. Porque os nossos conceitos religiosos a respeito da adoração, a respeito da igreja, a respeito da comunidade, a respeito da importância de vivermos em comunidade, elas têm sido substituídas. Nós interiorizamos o sentido de viver de forma diferente de Jesus e dos apóstolos. Nós aprendemos que é possível acordar no domingo sem vir mais para a escola dominical. E não sentir mais falta disso.
Ou até acreditar que é melhor assistir de casa, sentado no sofá. De vez em quando você vai lá dentro, toma um copo d'água, bebe um copo de refrigerante, toma um suco, enquanto o pastor está pregando. Afinal, ninguém está vendo, né? A nossa mente começa a ser mudada com essa pandemia, e nós temos que ter cuidado e observar esses mandatos de forma muito específica. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer, em Colossenses 1:6, que quando nós conhecemos o Evangelho, isso nos faz crescer e frutificar. Crescer e frutificar. Agora abra comigo lá em Colossenses, por favor. No capítulo 1. Nós vamos interagir muito com o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número... de número 11. O texto diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua graça, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Veja, sendo fortalecidos. Esse sendo significa que estaremos sendo constantemente fortalecidos pelo Evangelho, pelo poder da sua glória. A palavra força aqui significa poder. O poder da sua glória estará nos fortalecendo para perseverarmos longanimamente e com alegria. Agora veja o versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, frutificando tem a conotação de constantemente frutificando e crescendo, também de constantemente crescendo. É algo contínuo na vida da igreja, e isso acontece por causa do mandato espiritual. Em termos práticos, como é que nós cumprimos esse mandato? Nas nossas disciplinas espirituais, na nossa leitura da Escritura, na nossa vida comunitária, na nossa vida de oração, na nossa meditação. A meditação na palavra de Deus é uma arte perdida no nosso tempo, no meio do povo de Deus. Nós não meditamos. Nós lemos a palavra de Deus muitas vezes de manhã por um senso de obrigação. Acabamos de ler, fechamos a Bíblia e vamos fazer qualquer outra coisa. A gente não passa nem um minuto pensando naquilo que nós lemos. Nem um minuto. Um autor consagrado, conhecido, escritor de um livro também muito conhecido, chamado Disciplinas Espirituais, Richard Foster, ele dizia o seguinte: você deve passar uma semana meditando em um versículo da Escritura. Meditar é você aplicar aquilo na sua vida, observar os pecados que você tem cometido contra aquele texto, observar como a graça de Deus tem lhe sustentado cumprindo esse texto na sua vida, observar o que é preciso fazer para que esse texto seja vivido por você. Meditação é algo fundamental para a saúde espiritual de qualquer crente. Por isso que Josué vai dizer a todos nós, né? Deus vai dizer a Josué: medite no livro da lei de dia e de noite. Então Deus está dizendo lá a Josué: medite na minha palavra pelo menos 2 vezes ao dia. Quanto tempo faz que nós não meditamos, irmãos? O Senhor nos diz: medite pelo menos 2 vezes ao dia. Em termos práticos, aqui também nós podemos considerar que o mandato espiritual deve ser cumprido inicialmente na nossa vida particular, depois na nossa vida familiar e depois na nossa vida eclesiástica ou comunitária. Pegando esse gancho, nós entramos então no segundo mandato, que é o mandato social. Volte comigo para Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 28. Gênesis 1, 28. Alguns dias, antes de nós entrarmos no texto, há alguns dias, um irmão veio conversar comigo e disse assim: pastor, converse com a irmã fulana, porque o senhor sabe que ela está para casar e ela está com história que quer ter 7 filhos. E eu disse: sim, eu vou falar o que com ela? Aconselhe ela para ela não ter esse número de filho não, pastor.
Eu disse, não estou entendendo, não. O senhor aconselhe ela não ter esse número de filhos. Isso é errado, pastor. Eu disse, não, a irmã não pode ter o número de filhos que ela quer ter. É assim? Pastor, ela vai acabar com o casamento dela. Quem já viu uma pessoa ter 7 filhos nesse tempo, pastor? Com uma economia dessa, uma pandemia dessa. Isso é conversa, pastor. Ter 7 filhos. É bem chinesa, né, essa mentalidade, né? Bem chinesa. Vamos olhar a Escritura e ver qual a importância da família e da geração de filhos. A primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, à luz desse texto, é que filhos são uma bênção de Deus para a família, para o casamento e para a igreja. Crianças não atrapalham, crianças são uma bênção de Deus. O texto nos diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, encham a terra, sujeitem-a. Deus disse isso a Adão e Eva, mas esse mandamento ainda prevalece. Onde é que diz em outro lugar da Bíblia que esse mandamento não serve mais? Só foi para Eva? Obviamente, em algumas ocasiões, é mais santo e mais sábio ter um filho ou 2, em dadas ocasiões. É mais santo e mais sábio. Mas um casal cristão que conhece o Evangelho, saudável, resolver absolutamente não ter filhos, é ir de encontro ao mandato social. Deus ordenou que o seu povo gerasse filhos. Nós cremos assim, nos nossos tempos, né? A igreja só cresce quando pessoas se convertem. A gente evangeliza e pessoas se convertem. A gente crê assim, não é? Para a Bíblia, a igreja cresce quando pessoas se convertem e quando crianças nascem no meio do povo de Deus. É a igreja que está crescendo. Porque as crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja hoje. Elas são da igreja. Elas são filhos de crentes e educados como crentes. É interessante porque pais crentes educam seus filhos como ímpios. E dizem assim, mas ele que tem que escolher. Se ele com 3 anos resolve não ir para a igreja, eu deixo ele em casa. Ele tem um livre-arbítrio. O filho de um crente deve ser criado como um crente. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Esse texto não está falando do evangelho, está falando do propósito para uma criança. Então, se o meu propósito é que meu filho seja um homem de Deus, eu vou ensiná-lo a ser um homem de Deus. A ler a Bíblia, a orar, a vir para a igreja, a importância da igreja, a importância de viver o cristianismo em todos os momentos. Esse é o cumprimento inicial do mandato social. A valorização do formato clássico e cristão de família. Não tem outro formato. Não são 2 homens, não são 2 mulheres, não são 2 homens e um cachorro, não são 2 mulheres e um papagaio e um cachorro, não são. O formato de Deus é um homem, uma mulher e os seus filhos. O que tiver de agregado, cachorro, papagaio, cavalo, está tudo debaixo da aliança com Deus. Mas a família é o homem, a mulher e seus filhos. É assim que a Bíblia ensina e a igreja não deve estar tímida em falar disso na nossa sociedade. É isso que a Bíblia diz. Não vamos esquecer, como dizia Spurgeon, que nós não fomos chamados para sermos o caramelo do mundo, nós fomos chamados para ser o sal do mundo. Deus não nos chamou para a gente ser caramelo. Quiser achar ruim o ensinamento da igreja, ache. Está no seu direito de achar ruim. Mas nós devemos continuar proclamando o evangelho de Deus como ele é. Então, estendendo esse mandato social, nós temos a sociedade. Nós temos o Estado, mas perceba algo importante. A família é criada antes do Estado. A família é criada antes do Estado. O Estado é criado por causa da queda, mas antes da queda já havia um governo, que era o governo de Deus sobre Adão e Eva, que Deus conferia a Adão a liderança, também a Eva uma espécie de liderança, porque ela deveria cultivar, ela deveria trabalhar. Essa palavra cultivo está muito ligada a culto, está muito ligada à cultura, ao desenvolvimento do serviço, não é?
Então, o texto está nos ensinando que a sociedade e o Estado devem ser uma consequência da família. O que acontece no nosso tempo? A inversão disso. É o Estado querendo legislar sobre a família, dizendo o que é família, o que é casamento, o que é o formato de família. Querem mudar os nomes, querem mudar a gramática. Por quê? Há um interesse e um esforço tão grande em se mudar a gramática. Por que nós não podemos mais chamar meninos de meninos? Tem que chamar de meninix. Porque é neutro. Ele vai esquecer, ele vai crescer e vai escolher o que é que ele... Não, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. É assim que a Bíblia diz. Menino e menina. As distorções disso acontecem por causa do pecado. Nós devemos amar pessoas que estão aprisionadas em pecados sexuais. Devemos amá-las, mas devemos apresentar a elas o Evangelho de Deus como ele é. E que o Evangelho muda a vida de pessoas, transforma a vida de pessoas. O texto está nos ensinando de que a igreja é, veja, a sociedade perfeita de Deus. A igreja, por causa desses ensinos nos mandatos, é o modelo para a sociedade civil. O modelo. A sociedade deve olhar para a igreja e ver o modelo do que é que deve ser uma sociedade, em termos de sociedade civil e de governo. Por isso que a igreja tem que ter a genuína pregação do Evangelho, não há outra forma. A igreja só fica de pé por causa da pregação do Evangelho. Deus falando para o seu povo através das Escrituras, relembrando ao seu povo esses mandatos e como eles devem ser vistos e vividos. Porque de outra forma, tudo o que está fora da igreja irá entrar para dentro dela. E acontecerá o que aconteceu com o liberalismo teológico. O liberalismo teológico queria dialogar com a cultura, dialogar com a ciência. Então, não tinha como explicar em termos racionais Jesus andar sobre as águas. Então o que é que a gente diz? Isso é um mito. Um mito que foi criado ao redor de... A gente diz não, né? Os liberais dizem. Um mito que foi criado ao redor de Jesus. Jesus não multiplicou pães, Jesus não ressuscitou Lázaro. Isso são mitos criados em torno de Jesus. Os liberais diziam isso, não nós. Nós não dizemos isso. Nós dizemos que ele andou sobre as águas, que ele ressuscitou Lázaro, que ele fez milagres, que ele ainda faz milagres. Essa é a crença ortodoxa da igreja. Mas qual foi o grande problema do liberalismo teológico? O desejo de ser aceito na cultura, nos moldes da cultura. A igreja não deve estar preocupada em ser aceito na cultura, nos moldes da cultura. A igreja deve comunicar o Evangelho na cultura para que seja entendida. Entendida, não é? A gente tem certos dialetos que somente os crentes entendem. Então você vai na padaria comprar um pão, você chama o balconista de varão. Ele não sabe o que é isso. Esse é um dialeto nosso. Ô varão, me dá R$2 de pão aí. Ele sabe nem o que é varão. Ele vai, bota na sacola e te entrega, né? A gente tem que aprender a falar a linguagem. Entendeu o que eu vou dizer? Falar a linguagem dos homens, mas como cidadão dos céus. O Novo Testamento é dado à igreja no grego koiné, que era o grego do mercado, era o grego da feira, era o grego dos negócios. Porque Deus registra, através dos apóstolos, o Novo Testamento nesse idioma. Porque Deus queria ser entendido. Deus queria que a mensagem chegasse. E essa é a função missionária da igreja. Fazer com que o Evangelho chegue e transforme a cultura. A igreja não deve ser transformada pela cultura, mas deve transformar a cultura. Porque a cultura tem outros reis. A igreja só tem um rei, que é Cristo. Então, proclamando e vivendo o Evangelho, nós proclamamos a vontade do rei para os homens. Então, em termos práticos, irmãos, sobre o mandato social, a igreja não cresce apenas quando fazemos missões. Isso é muito importante. Muito importante. O objetivo final da igreja aqui é adorar a Deus e fazer missões. Adorar a Deus, glorificá-lo e fazer missões. Mas isso começa aqui. Na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. E depois vai para fora. Se nós desprezarmos o mandato social, nós estamos desprezando o Evangelho da graça de Deus. Nós devemos entender que as crianças são muito importantes na igreja e elas precisam de um tratamento muito atencioso, muito especial. Nós temos vários desafios no nosso tempo.
vários desafios. Nós tardiamente passamos a refletir em algumas coisas. Nós temos os desafios de alcançarmos essas crianças com o Evangelho. Nós temos o desafio de acompanharmos famílias que sofrem com seus filhos, com problemas de saúde, de várias naturezas. A igreja deve ser compassiva com isso, não é? Mas muitas vezes o que é que nós vemos na igreja? Aquele casal vem para a igreja, está educando seu filho, ensinando seu filho a adorar, e aí o menino chora. Aí os crentes viram do lado com a cara mais feia do mundo, como se a mãe, de modo nenhum, pudesse deixar o filho dela chorar. E a mãe vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai passar o culto todo colocando a mão na boca do menino? A criança tem que aprender a cultuar. Isso é um processo. Isso é um processo. A igreja deve ter paciência com as crianças e ensiná-las, e ensinar os pais também. Também tem negligência, né? Maternal e paternal, em muitas vezes. Mas as crianças devem ser olhadas como igreja de Deus. Porque, irmãos, perceba. Esses dias, numa aula no seminário, um aluno me perguntou por que nós somos tão lentos em avançarmos na obra missionária. Aí ele mesmo respondeu. Ele perguntou, ele mesmo respondeu. Ele disse, é porque a gente demora demais, pastor, preparando um obreiro para ir para o campo. A gente demora 4, 5 anos preparando um obreiro no seminário para ir para o campo. E é por isso que a gente não avança mais. Eu disse, a sua resposta está certa e errada. Certa, porque o nosso preparo aos obreiros começa tarde. Começa só quando eles vão para o seminário. Essa é uma falha. Os nossos obreiros têm que começarem a ser preparados nos departamentos infantis de nossas igrejas. É ali que eles têm que começar a serem preparados. É ali que nós temos que identificar crianças, meninos, meninas que têm vocação e prepará-los, mentoreá-los. Quanto mais cedo tivermos ministros pregando o Evangelho, mais eles irão frutificar no reino de Deus, pregando a palavra de Deus. Não é um seminário que faz um pastor, é a igreja, irmãos. Um pastor nasce na igreja. No seminário ele aprende teologia, mas aqui é que ele aprende a pregar, a viver, a sofrer, a chorar com os irmãos, a aconselhar, a passar dificuldades. É a igreja que forma o ministro. O seminário ajuda, mas é a igreja que forma. Amanhã você está convidado a continuar conosco para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Lembrando a todos que o nosso programa está sendo levado ao ar sempre de segunda às sextas-feiras na TV Master TV a cabo canal 20 e também no YouTube a qualquer hora você pode nos assistir. Torne-se um dos nossos seguidores assistindo diariamente no YouTube a mensagem das boas novas de salvação. Até amanhã. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria eu quero parabenizar o pastor Bosco e toda a sua equipe pelos 30 anos de existência do programa Opção para a Vida. O programa que tem prestado relevantes serviços à comunidade campinense, paraibana e, por que não dizer, do Brasil. E em tempos de globalização, até no mundo inteiro. Programa que tem levado pessoas até Israel, abençoado com a pregação da palavra nos locais onde Jesus esteve. Muitos já foram abençoados, eu fui um deles. Programa que tem trazido consolo, que tem trazido palavras de conforto, palavras de incentivo e tem pregado o Evangelho para todos. A minha oração é que Deus continue a abençoar o pastor Bosco e toda a sua equipe, e que aquilo que está no Salmo 37, verso 5, se cumpra sempre na vida dessas pessoas. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus.